Nesta segunda-feira, dia 30, preparamos-nos na celebração da Semana da Unidade dos Cristãos. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, entre os versículos 13 e 18, temos a promessa do primado de Pedro. Quando Jesus diz a Pedro: "Tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será também ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será também desligado nos céus." Em Evangelho de João, no capítulo 21, versículos 15 seguintes, Jesus pergunta a Pedro: Simão, depois da refeição, Jesus disse a Simão Pedro: "Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?" Ele respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." E Jesus lhe disse então: "Apacenta os meus cordeiros." E repete a pergunta uma segunda e uma terceira vez. E Pedro, um tanto entristecido, responde: "Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo." E Jesus: "Apacenta os meus cordeiros." Jesus entrega a igreja a Pedro. Pedro é o vigário de Cristo na terra, aquele que fica no lugar. Jesus volta ao céu. E Pedro foi para Roma e era bispo em Roma, e morre como bispo de Roma. E aquele que sucedeu a Pedro, Lino, ficou também reconhecido na época como chefe da igreja. E assim os primeiros, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, que substituíram a Pedro em sequência, desde o início, os apóstolos e os primeiros bispos tiveram como referência de obediência, de respeito ao bispo de Roma. E o Papa, o bispo de Roma, que nós chamamos Papa, ele é o chefe da igreja, é a sucessão apostólica. Eu tenho em mãos a lista dos bispos em sequência de sucessão apostólica que me ordenaram. Assim, eu fui ordenado bispo em 1987 por Dom José d'Angelo Neto, que foi ordenado em 1960 por Dom Armando Lombardi, que foi ordenado em 1950 pelo cardeal Clemente Mícara, que foi ordenado pelo cardeal Petrus Gasparri, depois foi ordenado pelo cardeal Francisco Richaud, que foi ordenado depois pelo cardeal Joseph Gilbert. E assim a lista até São Pedro, que é a sucessão apostólica. É como uma corrente. E assim o Papa Francisco sucedeu a todos os papas anteriores, sucessor de São Pedro no governo da Igreja, e vela pela unidade dos cristãos em toda a terra. Na história, houve as separações por razões diversas, e nós somos convidados nesta semana a rezar pela unidade dos cristãos.